Eu trabalhei numa empresa que eu até gostava. Eu gostava do ambiente, eu gostava do trabalho e gostava até do chefe. Ele sempre foi bacana comigo. Só que tinha uma mulher que trabalhava lá com a gente que ela era simplesmente insuportável. Ela implicava todo mundo. Ela se comportava como se ela fosse a patroa ali na empresa. E muitas das vezes, eu e os meus colegas que trabalhavam lá na empresa também, a gente chegava a reclamar pro chefe, só que ele não fazia nada. E pior, ele brigava com a gente. Ele falava assim que nós que tava caçando intriga à toa com ela. Então assim, isso tirava a gente do sério, isso tirava qualquer santo do sério. Eu nunca fui muito de cair em provocação, mas com ela não tinha jeito. E aí um dia eu cheguei no trabalho e uma colega minha falou assim que ela estava espalhando para todo mundo ali na empresa que eu não dava conta de fazer o meu serviço e que eu passava mais tempo no celular do que trabalhando. Tudo mentira, eu trabalhava ali muito mais que ela ficava zanzando, andando, infernizando a vida dos outros. Eu fiquei assim, pé da vida com essas mentiras dela, mas não tinha o que se fazer. Só que essa fofoca foi se espalhando na empresa e acabou chegando no ouvido do chefe e ele me chamou para conversar. E aí ele me deu uma advertência, gritou, brigou e falou assim para mim que se ele pegasse eu com aquele celular na mão, que ele ia me demitir de vez. Eu fiquei morrendo de ódio. A minha vontade foi sair dali e voar na garganta daquela bruxa. Só que eu precisava demais daquele trabalho, eu tava devendo o cabelo da cabeça. Então a única coisa que eu fiz foi obedecer e não mexer mais no celular no trabalho. E aí com isso, o meu celular passou a ficar mais no armário da empresa. Quando eu chegava, eu guardava ele lá e só pegava na hora de eu ir embora. Quando foi um dia, eu saí com pressa demais do trabalho e acabei esquecendo o meu celular no armário. E aí eu peguei e voltei para pegar o meu celular, né? No que eu voltei, eu acabei pegando sem querer o chefe e a bruxa no maior amasso na sala dele. E assim, eu fiquei de cara, porque ninguém nunca desconfiou, pelo menos ninguém nunca me falou nada, né? Primeiro, que os dois, né, ambos casados, o chefe tem esposa e ela tem marido. E outra coisa, que o chefe, ele não parecia ser o tipo de cara que ficava com funcionário, pelo menos comigo não, ele sempre foi muito respeitoso, muito profissional, mas estava ali no maior amasso os dois. E aí naquela hora tudo fez sentido pra mim. Fez sentido porque que ela se comportava feito a patroa, o porquê que ela tinha tanta autoridade ali, e fez sentido também o porquê ele sempre ficava do lado dela, ela fazendo qualquer coisa ali dentro daquela empresa. E aí nisso eu peguei o meu celular caladinha, saí na ponta do pé sem nenhum dos dois perceber e fui embora pensando assim, como eu ia usar aquela informação ao meu favor. Porque é óbvio, eu não ia ficar aguentando as provocações daquela bruxa sabendo que eu sabia agora, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando foi no outro dia cedo, eu cheguei na empresa e aí, só para implicar, eu cheguei com o meu celular na mão. Do jeito que eu cheguei com o celular, eu continuei mexendo de uma forma que eu nunca tinha feito, como se eu nem tivesse no serviço. Foi ela bater o olho e ela veio. Em casa, só minha mãe que trabalhava, e trabalhava pra caramba. Apesar dela só ter 2 filhos, eu e o meu irmão, ela precisava ralar porque o marido dela, o nosso pai, ele era um bêbado que parecia sem teto, vivia jogado nas calçadas, sujo, barbudo, cabeludo, parecendo um mendigo mesmo. Quando eu fui ficando pré-adolescente, eu passei a ter vergonha disso, porque no bairro o meu pai tinha pedido de R$1. Ele saía pedindo todo mundo R$1 para poder ir comprar uma dose no boteco. Então, com isso, as minhas colegas de bairro da escola ficavam me zombando. Fazia isso em forma de brincadeira, mas zombando, sabe? Tipo, às vezes a gente ia brincar, ia fazer qualquer coisa, e elas ficavam assim, ô Realzinho, ô Realzinho. Ali no momento, eu dava risada, eu entrava na onda, porque eu não queria demonstrar a minha fraqueza, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, me remoendo. A minha mãe, ela é costureira. Então, ela passava várias horas e horas sentada naquela máquina, remendando roupa dos outros para poder sustentar a casa. Com o tempo, a minha mãe ela ficava tão sentada, sabe? Passava tantas horas do dia sentada naquela máquina que ela foi tendo problema de coluna e ela mal ficava em pé direito. Ela andava toda encurvada porque ela sentia muitas dores. À noite, nossa, eu lembro as diversas vezes que eu ouvia a minha mãe chorando, que ela não conseguia dormir de tanto que ela estava com dor. Então, o tempo ia passando e, além da vergonha que eu tinha do meu pai por ele ser daquele jeito e por todo mundo no bairro conhecer ele como o bêbado Realzinho, eu fui passando a ter meio que um rancor do meu pai
uma raiva porque eu via minha mãe se matando, sabe? A minha mãe, ela não dormia mais de dor, enquanto meu pai era um bêbado jogado nas calçadas. Uma vez eu tinha 14 anos e a minha mãe, ela disse: filha, vamos lá no boteco buscar o seu pai porque ele deve estar dormindo na calçada e tá armando muita chuva. E naquele dia eu tava tão revoltada com o meu pai que eu não queria ir não. Eu falei: ah, mãe, deixa lá, deixa ele tomar essa chuva, quem sabe ele cria vergonha, quem sabe essa chuva traz vergonha na cara dele. E a minha mãe disse: filha, se você não for, eu vou sozinha e eu tô sentindo muita dor nas costas hoje. Então, por causa da minha mãe, eu fui. A gente chegou lá e não achou uma alma bendita para ajudar. Então, com muito custo, eu e a minha mãe, a gente pegou meu pai, saiu arrastando até chegar em casa. Chegando em casa, a gente deu um banho no meu pai na água fria, trocamos de roupa, colocamos ele para dormir, sabe? E eu não consegui dormir porque eu lembro o tanto que a minha mãe ficou gemendo de noite e ela mal conseguia se mexer de tanto que ela tava com dor, sabe? Porque ela já tava sentindo dores, né? E ainda teve que fazer aquele esforço arrastando meu pai para casa, então eu nem dormi de raiva. No outro dia cedinho, quando meu pai levantou, eu comecei com a mania de ficar beijando as minhas primas. Eu praticamente obrigava elas a me beijar. Tipo, beijar mesmo, sabe? Eu falava assim que era pra eu treinar. Eu falava assim: não, vem cá, me ajuda, eu só quero treinar. Pra quando chegar o grande dia do meu primeiro beijo, eu já saber o que fazer. Na minha cabeça, eu ficava beijando as minhas primas por causa disso, sabe? E eu sempre obrigando uma, obrigando a outra. Até que quando eu fiz 13 anos, tem uma prima minha que ela é bem mais velha que eu. E nessa época dos meus 13 anos, ela tava namorando um cara que tinha um filho da minha idade. E eu meio que fiquei afim daquele menino ficou afim de mim e a gente acabou se beijando, né? Foi o meu primeiro beijo. Foi com esse menino que eu perdi o meu bebê. Só que, gente, de primeira, eu não gostei, sabe? Foi uma sensação horrível, tão estranha que eu não sei nem explicar aqui. Não gostei de jeito nenhum. E aí depois eu corri para contar para as minhas primas, né, que eu não gostei, que foi uma sensação esquisita, e elas começaram a rir de mim. E eu parei assim meio que brava, perguntei: o que vocês estão rindo de mim? Eu tenho cara de palhaça? E uma prima me falou assim: prima, só você não sabe o que tá na cara. Você não é hétero nem aqui e nem na China. Só que, gente, eu não aceitei. Eu comecei a debochar delas, sabe? Não, isso não existe, vocês são malucas. Eu, lésbica, jamais. Isso aí é porque eu não dei certo com esse menino, mas lésbica não. Até porque os meus pais, eles sempre foram muito preconceituosos, sabe? Eu costumo chamar o meu padrasto de pai, gente, pra quem se perder nisso, porque, querendo ou não, quando a minha mãe foi morar com ele, eu tinha 2 aninhos de idade. Então, assim, de um jeito ou de outro, ele foi a única figura paterna que eu conheci. Então, voltando à história, eu não aceitei, eu fiquei brava com as minhas primas, fiquei debochando. E depois disso, né, que elas me falaram que eu não era hétero, eu comecei a beijar um monte de menino, porque eu queria provar pra elas que elas estavam erradas e eu queria provar pra mim mesma que eu ia encontrar um menino, sabe, que eu ia gostar do beijo dele. E, gente, todo menino eu tava beijando, sabe? Saí passando o rodo. Claro que sem meus pais, né, saber, tudo muito escondido. Mas eu não gostava de nenhum. Eu não gostava dos beijos daqueles garotos, sabe? Todos eles eu tinha aquela mesma sensação esquisita. Eu beijava e depois eu arrependia. Não, eu não gostava. Só que mesmo assim eu negando, mesmo assim eu negando. E aí, quando eu tava com 14 anos, por acaso, eu descobri um perfil de um casal lésbico na internet. E eu comecei a seguir eles, assim, de uma forma bem natural, sabe? Sabe quando você segue uma pessoa e hoje você assiste uns stories, amanhã você assiste outra, e quando você percebe, você tá viciado em acompanhar aquela pessoa? Então, foi assim comigo, com aquele casal lésbico, sabe? E todos os dias eu assistia, e eu começava a fantasiar, sabe? E de repente, quando eu me pegava pensando nelas, pensando nas coisas que elas faziam como casal, eu mesma me corrigia, sabe? Eu pensava assim: para com isso, você tá criando coisa na sua cabeça, isso não existe. Eu sempre quis parecer mais velha do que eu realmente era. Eu colocava salto alto da minha mãe, escondido na minha mochila, só pra eu poder ficar desfilando na escola, parecendo que eu era uma moça bem mais velha. Fora o tanto que eu usava o sutiã dela sem ter nada, sabe? Só pra poder parecer que eu já tinha seios. E eu nunca vi problema nisso, até essa história acontecer comigo. Eu tinha 13 anos e um dia a professora anunciou que no dia seguinte iríamos fazer uma visita numa escola que dava cursos profissionalizantes. Ia ter lá uma apresentação sobre profissões que ajudava a gente a pensar no futuro, esse tipo de coisa. Nessa escola, claro que era alunos mais velhos. E aí na minha cabecinha eu já pensei assim:
eu tenho que ir vestida igual a eles, né? Eu não posso chegar lá parecendo uma pirralha. Olha as ideias. Nisso eu peguei um sutiã da minha mãe, um salto dela, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava achava até que eu tinha uns 16, 17 anos, maior mulherão, sabe? Quando eu cheguei na escola, a professora até estranhou aquilo, perguntou por que eu estava vestida daquela forma. Mas eu desconversei e lá fomos nós. Quando eu cheguei naquela escola, que eu vi o tanto de carinha mais velho e gatinho, eu fiquei doidinha, empolgada. Só que um deles me chamou mais a atenção. Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia que era um cara alto, forte, muito bonito, que me atraiu demais da conta. E tinha o auge dos seus 19 anos. Eu, somente 13 anos. E aí, nisso, sabe, ele estava sentado do outro lado e eu sentada do lado de cá. E a gente ficava se olhando, encarando um ao outro. Eu percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorria, mexia nos cabelos assim, fingindo que eu não estava olhando ele, que eu não estava vendo ele me olhar, só para parecer mais descolada. Teve um momento que eu tive a certeza que ele estava super interessado em mim. Então, o que eu fiz? Levantei e fui para o banheiro, de propósito, porque eu sabia que ele ia vir atrás. E isso realmente aconteceu. Quando eu entrei no banheiro, ele entrou junto no banheiro das meninas. Bom, assim como a maioria das mulheres, eu sempre tive várias inseguranças com algumas partes do meu corpo. Só que uma, em especial, eu sempre detestei, sabe? Sempre me incomodou, sempre tive o sonho de fazer uma cirurgia, que é a minha região íntima. O meu marido falava, sabe? Você tá maluca, não tem nada de errado aí, vai mexer no que tá quieto. Mas, gente, era uma coisa que realmente me incomodava. Eu não sei se você já viu um vídeo em que a doutora Deoline conta que ela fez uma cirurgia íntima, que ela tirou o excesso de pele, reduziu um pouco o tamanho. Então, essa era a cirurgia dos meus sonhos. Até que em 2015, o meu marido arrumou um emprego numa empresa aqui que tem um plano de saúde excelente. É uma empresa bem grande da nossa cidade e eles têm um bom plano de saúde, dentista, convênio para comprar remédio e até academia. E quando ele entrou nessa empresa, eu pensei assim, vai que o plano de saúde seja tão bom que cubra a minha cirurgia, e eu já comecei a encher de esperança, sabe? E aí um dia eu fui consultar com o médico para saber. Falei assim, não custa nada. Cheguei lá e falei assim, olha doutor, a minha região íntima me incomoda demais. Meu sonho era tirar o excesso de pele, sabe? Reduzir um pouco o tamanho. E o médico me explicou que o plano de saúde não cobre cirurgia por estética. Então, ele ia dar um jeitinho da cirurgia passar por cirurgia de necessidade. E assim o médico fez e o plano de saúde aprovou a cirurgia. Você já consegue imaginar, né? Eu fiquei muito eufórica, eu ia realizar um sonho. E aí o médico começou a me passar os exames pré-operatórios pra gente marcar a cirurgia. Passou exame de sangue, exame de urina e eu fui fazer tudo. Só que de cara, o meu exame de urina acusou uma infecção. E quando eu levei o resultado pro médico, ele falou assim, olha, com essa infecção, a gente não vai poder operar. Você vai ter que tratar primeiro, depois você repete os exames, e aí se tiver ok, a gente marca a cirurgia. E lá fui eu, tomei antibióticos 3 semanas, como ele me passou, tomei mais água que normal, do jeito que ele me avisou, né, que eu teria que tomar para ir ajudando a limpar aquela infecção. No final daquelas 3 semanas que eu tinha feito o meu tratamento bem certinho, eu fui repetir o exame e, gente, para minha decepção, a infecção estava lá, eu não tinha sido curada. Olha, eu fiquei tão nervosa porque eu estava tão ansiosa querendo aquela cirurgia, mas com aquela infecção eu não poderia me operar, sabe? Mesmo assim, eu marquei o retorno com o médico e fui. E quando eu cheguei lá para consultar com o médico, ao invés de eu contar a verdade, eu menti para ele que eu não tinha levado o papel, que eu tinha esquecido em casa, né? O papel com o resultado do exame, mas que estava tudo ok, que a infecção estava zerada e eu tinha sido curada. Tudo mentira, gente. Mal sabia eu da dor de cabeça que eu estava comprando com as minhas próprias mãos. E nisso, o médico acreditou em mim, não exigiu o papel e marcou a minha cirurgia para 10 dias depois. Ele não tinha como desconfiar, né, gente? Porque uma pessoa em sã consciência não vai mentir que não tá com um problema e que ainda tá, né? Olha os riscos que eu tava correndo, que eu tava colocando em jogo. Marcamos a cirurgia para 10 dias depois e eu comecei a contar os dias, ansiosíssima para me operar, sabe? Cada dia mais nervosa. A minha cirurgia foi marcada para 7h30. E num dia anterior, gente, de eu me operar,
Eu tava tão nervosa que vocês acreditam que a minha menstruação desceu. Eu falo que foi por nervosismo sim, porque tava muito adiantada, sabe? Não tava no dia e a minha menstruação sempre foi regular. Isso não era comum de acontecer. Mesmo assim, eu dormi, me preparei, no dia seguinte eu fui. Quando eu cheguei no hospital, eu falei pra enfermeira, olha, minha menstruação desceu, eu não sei se eu vou poder me operar assim. E ela falou assim pra mim que não tinha problema, que isso não ia interferir em nada na cirurgia. Ok, me sedaram, me operei. Uma hora depois, eu acordei completamente sem roupa, só com um lençol por cima de mim. A minha mãe, ela ficou o tempo inteiro comigo ali no quarto, porque foi tudo particular, né? E quando a anestesia foi acabando o efeito, a enfermeira me explicou que sempre que eu fosse no banheiro, eu teria que me lavar. Porque a minha parte íntima estava cheia de pontos dos dois lados. Então eu tinha que cuidar, né, com a minha higiene. Ok, tudo certo. Ela me explicou isso. Era, acho que 2 horas eu recebi alta, fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que uma coisa já não estava certo, é que os pontos estavam grudando no absorvente e aquilo doía tanto que eu mordia os lábios, eu chorava de dor. Quando eu fui no banheiro fazer xixi, gente, aquilo ardia tanto, mais tanto que, meu Deus, eu chorava. Sentar, eu não conseguia nem pensar em sentar. Mas estava no primeiro dia, né? Então eu achei que tudo isso seria normal, afinal, eu tinha acabado de me operar. Fui dormir na esperança de que os meus pais brigavam tanto, mas tanto, que eu e a minha irmã, a gente vivia rezando, vivia pedindo a Deus para que eles dois se separar logo de uma vez. É claro, a gente não queria ficar longe nem do nosso pai e muito menos da nossa mãe, mas é que em casa as coisas eram insuportáveis. Eles brigavam tanto, todo dia, sabe? E era uma gritaria, um barraco e quebrava as coisas dentro de casa, nem os vizinhos suportavam. Bom, quando eu estava com 15 anos isso aconteceu. O meu pai saiu de casa com pouco mais de um mês que ele tinha separado da minha mãe, ele foi embora para outro país para poder trabalhar fora. E a minha mãe, ela sempre foi tão, tipo assim, caseira, tão tímida, até meio retraída. Então, quando ela apareceu namorando outra pessoa, com 5 meses apenas que o meu pai tinha saído de casa, todo mundo ficou de queixo caído. A nossa família ficou até meio contra, falou assim que a minha mãe estava muito precipitada, que ela não deveria começar a namorar tão rápido, que as pessoas iam falar que ela já estava traindo meu pai. E eu, como sou a mais velha, né, eu tava mais assim, atenta na época do que estava acontecendo, eu fiquei meio surpresa, eu não esperava que a minha mãe fosse aparecer com outra pessoa assim tão rápido, mas ao mesmo tempo eu dei apoio, eu falei, não, a minha mãe tem que viver mesmo, ela é jovem, ela não tá com meu pai mais. O problema é que a minha mãe mal conhecia aquele cara e colocou ele dentro da nossa casa, um completo estranho. A minha mãe apresentou ele pra gente numa semana e na outra ele já estava dormindo debaixo do mesmo teto que a gente. Na época eu tinha 15 anos e a minha irmã tinha 13. Então, assim, eu acho que o desfecho dessa história, você já deve estar imaginando aí, né? Um padrasto assediando as enteadas. Eu não tô aqui falando que todo homem que é padrasto vai fazer ou faz, mas o nosso foi assim. Até porque ele não conhecia a gente e também, como ele era bem mais jovem que a minha mãe, ele não era tão mais velho que eu assim. Logo que ele tava na nossa casa, assim, tipo, poucos dias ele começou, sabe? A falar coisas indecentes pra gente, a colocar filmes constrangedores. Tipo assim, os filmes que ele colocava não era aqueles de escancarado, de adulto, mas sempre tinha uma cena picante. E ele só fazia essas coisas quando a minha mãe não tava em casa. Eu conseguia notar bem a diferença. Quando ela tava, ele era uma pessoa. Quando ela não tava, ele se transformava em outro completamente diferente. E aí depois disso tudo, ele ainda começou a ficar andando na casa só de cueca. E aí nisso eu fui falar pra minha irmã, né, pra gente poder conversar com a nossa mãe. Até porque a minha mãe mesmo que ensinava isso pra gente. Ela sempre falou que se a gente vivesse uma situação dessa na vida, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, que a gente não deveria se calar. A gente tinha sim que denunciar, até pra pessoa não fazer isso com outras meninas, né? Só que quando eu fui conversar com a minha irmã, quando eu fui chamar ela pra gente contar pra nossa mãe, ela falou assim que com ela não estava acontecendo nada, que com ela ele tratava no maior respeito, que se realmente estava acontecendo era só comigo, ou que então era coisa da minha cabeça. E eu fiquei tipo, como assim coisa da minha cabeça? Tá escancarada, ele tá fazendo isso. Mas enfim, ela não quis falar, eu fui lá, fiz a minha parte, contei tudo pra minha mãe. Contei assim que, tipo, ele já estava passando dos limites comigo, ele já falava coisas absurdas.
E a minha mãe, ela virou pra mim e falou assim: você já é bem grandinha pra saber se defender sozinha. É só você não abrir cara pra ele que ele vai perder a graça rapidinho. Ou seja, ela não me levou a sério. Ela achou que aquilo era só brincadeirinha, que era coisa de homem mesmo. E que se eu não abrisse cara, que ele ia me tratar com o maior respeito e nada iria acontecer. Enfim, já que a minha mãe me disse isso, né, que eu já era grandinha pra me cuidar sozinha, e eu vi que ela não ia fazer nada porque ela realmente não levou a sério, eu cheguei nele e falei abertamente, falei assim: olha, o negócio é o seguinte, ou você me respeita e você passa a andar vestido de roupa dentro dessa casa, ou eu vou dar queixa contra você. A minha mãe pode não acreditar, tá? Mas eu sei bem ligar pra polícia, eu sei bem ir na delegacia sozinha. E, gente, depois desse dia, ele mudou completamente. Ele passou a me tratar no maior respeito, não andava nem sem camiseta mais dentro de casa. E aí, nisso, os meses foram se passando, eu conversava com ele só assim, ó, básico do básico. Eu conheci a Laiane quando a gente estava no 6º ano. E nessa época, eu não sei o porquê, mas a gente era arqui-inimiga, sabe? A gente nunca tinha brigado, nem nada do tipo, mas o nosso santo não batia. E aí, por ironia do destino, quando eu estava no 1º ano, nós duas se reencontrou e a gente acabou se tornando melhores amigas. E assim, daquelas inseparáveis. Depois disso, a gente virou um grude que não largava por nada. E foi assim por muitos e muitos anos. No meu casamento, a Laiane foi minha madrinha. Quando meu filho nasceu, ela foi madrinha do meu filho. Quando o filho dela nasceu, eu fui madrinha do filho dela. Nós éramos, assim, apaixonadas uma pela outra, sabe? A gente convivia muito e falava muito e dividia tudo das nossas vidas uma com a outra. E aí, em 2017, a Laiane, ela começou a se queixar que ela tinha muitas cólicas. Ela dizia, assim, que era como se fosse cólica de gases. E no começo a gente até ria disso, a gente brincava, a gente zombava, ela mesma zombava disso. Só que ela começou a reclamar que estava muito frequente e estava ficando cada vez mais intensa. E aí eu preocupei e eu falei assim: amiga, então vamos no médico, né? Porque você vai ficar sentindo dor. Mas a Laiane, ela falava assim: não, eu não vou no médico por causa de gases, tá maluca, amiga? Eu tô tomando um chazinho aqui que a minha avó me ensinou, vai passar. Só que não passava. E eu tava desconfiada que não era só gases, porque a Laiane, ela emagreceu demais, sabe? De uma hora para outra. E aí o tempo ia passando, cada vez mais ela se queixava dessas alcoólicas, cada vez mais ela tava com sintoma diferente, ela já não comia bem, ela sentia muita dor, e ela tava emagrecendo cada vez mais. Só que para cada sintoma que surgia, a Laiane inventava um chá novo. E aí um dia ela estava na minha casa e ela começou a sentir a tal cólica que ela reclamava. E ela falou assim: ai, amiga, tô sentindo dor, eu vou no seu banheiro. Eu falei assim: tá bom. E ela entrou pro banheiro e ela demorou, e ela demorou, e ela demorou. E quando ela saiu, eu vi que ela tava assim meio pálida, assustada, e ela falou assim: amiga, aconteceu uma coisa muito estranha. E eu falei assim: o que foi, Laiane? E ela falou assim: eu fiz o número 2 e sangrou muito, nunca tinha acontecido isso. E aí naquele dia eu estourei com ela. Naquele dia eu falei assim: amiga, você querendo ou não, a gente vai no médico, isso não é normal, tá louca? Você sente dor desse tanto e agora você tá falando que tá sangrando, isso não é normal, você não tem escolha, vai embora pra sua casa se arrumar que eu vou te levar no médico. E aí nesse dia, ela mesma estava assustada, então assim, ela nem questionou muito, sabe? Ela foi embora, arrumou, eu me arrumei também e eu fui na casa dela buscar ela. E aí a gente foi no hospital, eu entrei no consultório com ela para poder falar, sabe? Falei